E hoje nós teremos análise de mercado agropecuária. USDA divulgou relatório com estoques de soja bem abaixo da expectativa. Exportações de milho em setembro registram nova alta expressiva. Com maior demanda pelo varejo e menor oferta, arroz e feijão estão com boas perspectivas. Mercado de carnes firme com boa demanda interna e externa. E o Mapa divulgou nota sobre Operação Carne Fraca. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. A colheita da soja já começou lá nos Estados Unidos, mas está bastante atrasada, como previsto, em relação ao ano passado e na comparação com a média histórica. A condição das lavouras melhorou um pouco, mas o retardo dos trabalhos de campo podem gerar problemas, já que há previsão de geadas neste mês de outubro lá nos Estados Unidos. Para completar o cenário, os estoques menores do grão, divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, também deve ficar no radar dos produtores rurais brasileiros. Nos Estados Unidos, a falta da chuva atrasou o início dos trabalhos de semeadura e agora a colheita naturalmente se encontra em ritmo inferior ao normal, como explica nosso amigo colaborador Vlamir Brandalize no Minuto do Produtor. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje com boas notícias. O USDA divulgou o relatório de estoques americanos, mostrando estoques muito abaixo da expectativa, trazendo um novo perfil para o mercado, que o mercado vinha trabalhando entre 8,70, 8,80 e 8,90 no curto prazo, 9,10, 9,20 nos longos, e agora está tentando se firmar entre 9 e 9,5, e com um espaço aí para trabalhar até acima, porque o quadro mostra uma situação de aperto na oferta e demanda. E o que o USDA mostrou aí nesse começo de outubro? Aí? O estoque de soja americano, no dia 1º de setembro, que é estoque trimestral e ao mesmo tempo estoque de virada de ano comercial, ele veio com 24,8 milhões de toneladas. Lembrando aí que no mês de agosto se falava acima de 29 milhões de toneladas para esse estoque final aí, esse estoque de setembro. O mês passado o USDA apontou aí 27,4, que seria o estoque, e o mercado trabalhava com a expectativa de estoque de 26,7. Então o estoque veio 1 milhão e 900 mil toneladas abaixo da expectativa e veio 2,6 milhões de toneladas abaixo do que foi o mês anterior, aí o apontamento do relatório do mês anterior, e com isso ele cria um ambiente bem mais positivo para o mercado. Nós estamos carentes de notícias positivas, só dependendo aí da negociação China, Estados Unidos e compras chinesas, que vem desde o fevereiro do ano passado em banho-maria e não avança, e esse quadro agora de boas vendas americanas, de consumo interno americano crescente, trouxe esse avanço na demanda e automaticamente estoques em queda. E que isso reflete pela frente. Agora vem a nova safra, que já está em colheita, e os estoques que estavam projetados aí agora no relatório de setembro do USDA em 17,4 milhões de toneladas, só com essa mudança aí de estoques agora mostrados agora no relatório dessa semana, o número já cai para 14,8. Se a safra for menor do que as projeções do USDA, que é acima de 98 milhões de toneladas, vamos supor que venha 96. Os estoques já caem para 12 milhões e pouco, 13 milhões, e volta para dentro do patamar normal ou abaixo da média do que normalmente deveria ser nos Estados Unidos. O estoque americano deveria girar entre 15 e 16 milhões de toneladas e tudo caminha que a safra 19 e 20 vai ter estoques dentro do patamar médio ou abaixo. Então isso já é um fator novo e é um fator fundamental muito importante para as cotações. Então veja que notícia boa que o USDA trouxe, é a confirmação de que a demanda mundial está crescente, não teve grandes problemas
milhões em função da gripe suína, tudo isso aí, muita gente apostando que ia cair muita demanda, a demanda americana estava sendo apontada para limitação de avanço e tudo isso foi derrubado no relatório dessa semana em função de que os estoques reais é que mostram que teve demanda sim, e isso é positivo para o mercado todo. Então a soja avançou forte, teve alta aí nesse começo de semana e agora trabalha entre 9 e 9,5 com o mercado positivo, né? Então dando sinais aí de fator novo no mercado, e isso acabou estimulando os negócios. Na semana passada já tivemos 3 milhões de toneladas de negócio com a safra nova e agora voltamos a ter negócios com a safra nova na faixa dos 86 a 87 reais e até indicativos de 88 para julho de 2020 nos portos brasileiros. Então mercado firme, é uma semana de negócio, é uma semana que o produtor tem que aproveitar, porque o dólar está ajudando também. Lembrando que o dólar aí, depois de passar a votação da reforma da Previdência no Senado, que deve passar aí até a próxima semana, esse fator aí, reforma da Previdência, ele deixa de ser um fator altista de dólar e passa a ser um fator baixista. Então, muita atenção a isso aí. O mercado de dólar está valorizado e talvez seja a hora de aproveitar para fazer alguma fixação e garantir preço futuro aí da soja nos portos brasileiros. A soja no mundo aí, no quadro atual aí desse novo relatório do USDA, o que a gente vê? O estoque da safra 18-19, que estava sendo projetado em 112,4, agora só com essa mudança americana já cai para 109,8 milhões de toneladas. E o estoque da safra 19-20, que estava projetado em 99,2, agora cai para 96,6, ou seja, os estoques voltam aos níveis aí de 3, 4 anos atrás, estoques dentro da normalidade, não temos mais grandes estoques ou sobras gigantescas de soja, ou seja, de um ano para o outro o quadro mudou muito, e em cima da boa demanda, né? Isso é positivo, mercado bastante atrativo aí nesse momento e o mercado tendo pressão positiva com relação à soja. É esse o quadro. Com outro fator importante desse começo de semana em relação à soja é a maturação, que chegou a 55%, a semana passada era 34% das lavouras americanas em maturação, o ano passado era 81% e a média 76%, continua atrasado, o plantio se deu com um atraso grande. A colheita está em 7%, o ano passado era 22% e a média é 20%, também com atraso. O que tem de novidade na semana é leve avanço na qualidade, saindo de 54% da lavoura boa excelente para 55%. Isso para o mercado em si não reflete grande coisa, porque o ano passado era 68% da lavoura boa excelente. Então a safra não está bem, a colheita está evoluindo e ainda tem mais umas 4 a 6 semanas de período crítico aí para a safra ser fechada nos Estados Unidos. A colheita deve evoluir nos próximos dias, mas ainda há muito risco aí se entrar uma frente com geadas ou neve sobre as plantações aí nas próximas 2, 3 semanas, pelo menos. Esse é o quadro da soja. No mercado brasileiro, os negócios com a soja disponível, eles andaram nos portos na faixa de R$88, com chance de 88,5 aí a 89 para novembro, e indicativos de alguns fechamentos até 90 nas posições de dezembro. Esse é o quadro dos negócios com a soja nos portos brasileiros. Esse é o momento, as cotações estão dentro dos bons momentos do ano e alguns negócios têm sido efetivados. A safra nova também está dentro dos bons momentos e dos melhores momentos do ano, nos fechamentos de 86 até 88 reais para 2020. Então esse é o quadro da soja, que segue em plantio e as chuvas aos poucos vão começando a cair em volumes maiores aí no centro-oeste, no sul, mas ainda tem muitos focos e polos aí desde o Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que ainda não houve a normalização das chuvas. No sudeste também as chuvas estão começando a cair e o plantio está começando a evoluir. Nesse ano estamos com atraso no plantio, porque estamos com 2, 3% da safra plantada e o ano passado tinha mais de 10% já plantado nesse momento. O que a gente vê é que o plantio vai crescer, o produtor continua otimista, projeções continuam apontando 37,1 milhões de hectares de soja, a safra passada foram 36,4. Vamos para uma safra recorde provavelmente, e as nossas projeções variam aí, se a condição de clima não for boa, de 120 milhões de toneladas, se for excelente, 130 milhões de toneladas, e o Brasil nessa nova safra sendo o maior produtor mundial e maior exportador mundial de soja. E com fechamento em 1º de outubro, dólar para compra R$ 4,16, soja em grãos Uberlândia R$ 80 e em Porto Paranaguá, no Paraná, R$ 88,14.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? As exportações brasileiras de milho continuaram firmes no mês de setembro e registraram nova alta expressiva na comparação com o mesmo período de 2018. O país embarcou 6,501 milhões de toneladas no mês passado, 93,4% acima do volume de 3,36 milhões de toneladas enviadas ao exterior no mês de setembro de 2018. Em comparação com o mês de agosto deste ano, quando o Brasil exportou 7,644 milhões de toneladas, o volume foi 14,9% menor. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 1º de outubro, pela Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, do Ministério da Economia. Brandalize apresenta agora pra gente as novidades do mercado do milho. Com relação ao milho, o USDA também trouxe números bons aí para os estoques, né? Bons a gente diz no respeito que os estoques vieram muito baixos e deu fôlego positivo para o milho também no mercado de Chicago. Então, o USDA apontou 53,7 milhões de toneladas de estoque de passagem aí dos Estados Unidos. A projeção anterior era 61,9, veja a diferença bem grande. E no mês passado estava se apontando em 62,1, ou seja, houve uma queda muito grande nos estoques de passagem. E para a safra 19-20, essa que está em colheita agora, o estoque passou para 47,2 e o mês passado estava em 55,6, ou seja, o milho mostrando aí forte queda nos estoques americanos, sinalizando aí que também vem para o mercado firme em 2020, né? Então isso já nos indica aí, aquele que faz planejamento mais longo, que o produtor americano já no próximo ano tende provavelmente a plantar um pouco mais de milho para recuperar esse fôlego, porque o quadro mundial é de uma safra menor que a demanda, e agora com o aperto americano, queda nos estoques e demanda maior que a projeção, nós vamos ter uma demanda muito maior que a produção, tanto americana como mundial, e isso abre espaço para a safra 2020-2021 ter crescimento de plantio de milho nos Estados Unidos, provavelmente derrubando a área de soja, buscando esse espaço aí que o milho tende a ter mais alguns anos de produção menor que demanda e automaticamente aperto no quadro de abastecimento e cotações em alta, né? Esse é o quadro para o mercado de milho. É positivo também para a nova safrinha brasileira, que no momento mostra poucos negócios, poucos vendedores, porque como o plantio da soja está atrasado nesse momento, muita gente esperando aí plantar a soja para voltar a negociar, né? Já tem muito milho da safrinha de 2020 já negociada e aí para frente agora o produtor espera garantir o plantio da soja para voltar aos negócios do milho safrinha futuro. O mercado interno do milho aí segue com poucos negócios, mas leve pressão de alta. Como está escasseando as ofertas no mercado nacional, as cotações aí que estavam na faixa de 38,5 e 39 dos compradores nas indústrias agora vieram para a faixa de 40, 41 reais e o mercado segue em alta aí com as indústrias vindo para as compras aí para se abastecer para atender esse final de ano no mercado brasileiro. Com relação à safra americana, no momento 43% das lavouras estão em maturação, 84% era o ano passado, 73% é a média, segue atrasada, ainda está com 88% das lavouras em fase de enchimento de grão e a colheita chegou a 11%, sendo que no ano passado era 25% do milho já colhido. E nesse momento o milho ainda segue com riscos, né? Há indicativos que possa ter geadas aí nos estados mais ao norte, no noroeste, e pode até pegar alguma lavoura de milho nessas regiões aí nesses próximos dias. As temperaturas podem cair e aí afetar um pouco mais ainda a produtividade das lavouras. Isso é mais um fator positivo para as cotações do milho depois de ver os dados dos estoques americanos bem abaixo do que estava sendo esperado. A qualidade das lavouras desta semana nos Estados Unidos está estável, com 57% de lavouras boas e excelentes. No ano passado eram 69%. Esse é o quadro geral das lavouras. O que a gente viu no relatório do USDA é que as lavouras péssimas
mínimas, que eram 3%, agora são 4%. Então aumentou um pouco as lavouras em estado péssimo lá, sinalizando produtividade menor ou um potencial produtivo menor aí nessa safra de milho americana. Falando ainda em safra americana, as condições do clima no começo de semana está dentro da normalidade. Temperaturas normais, chuvas regulares, mas há indicativos de temperaturas em queda nos próximos dias e riscos até de geada em alguns locais. Isso pode começar a dar uma agitada também nos próximos dias, provavelmente a partir da quinta-feira em diante, próximo do final de semana. No mercado doméstico, os negócios do milho nos portos seguem calmos, os compradores na faixa dos 39, 39,5, mas os vendedores querem 41 em diante e seguem embarcando em bom ritmo contratos antigos. Esse é o quadro geral do milho brasileiro. O plantio da safra de verão já evoluiu bem, a maior parte das lavouras do sul já estão plantadas e agora o plantio começa a andar mais forte no sudeste, que as chuvas chegaram aí nesses últimos dias também no quadro do milho atual da safra de verão. Cotações com fechamento em 1º de outubro para milho seco em Patos de Minas R$ 32, Unaí R$ 30 e em São Paulo R$ 39,08. O arroz iniciou a semana com valorização perto de 2%, mas ainda é pouco, segundo especialistas. Os vencimentos de custeio versus relação de oferta e demanda e dimensão da nova safra são fatores que devem influenciar cada vez mais as cotações do cereal. Já o feijão segue firme. Segundo Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, a exportação de feijões é um caminho sem volta e o produtor rural precisa ficar atento às oportunidades. Brandalize agora comenta o mercado do arroz e do feijão. Com relação ao mercado de arroz, seguimos aí com, vamos dizer assim, uma ligeira calmaria nos indicativos do Casca do Sul, onde que os produtores querem valores maiores, mas as indústrias estão trabalhando com o que tem em casa, com o que compraram nas últimas semanas, e aí os indicativos têm se mostrado mais próximos da estabilidade. Enquanto isso, nos estados centrais, no centro-oeste e no norte do país, as cotações avançaram forte. Só para fazer um paralelo, o mercado gaúcho trabalha com arroz aí ao produtor entre 85 a 95 centavos o quilo do arroz em casca, enquanto isso o arroz do norte é trabalhado entre 1,10 e 1,25 reais o quilo. Então veja as diferenças em função. Não há grandes ofertas nos estados do norte e centro-oeste, enquanto isso ainda há arroz aí no sul e com isso a reação ainda no mercado. Mas o potencial do arroz é de alta. Se o produtor não tivesse tantas dívidas como tem no Rio Grande do Sul, principalmente, o mercado já estaria embalado aí em cotações muito maiores, né? Porque o produtor continua tendo que vender para fazer caixa e isso dificulta a reação. As indústrias também precisando fazer caixa para pagar produtores, acabam cedendo à pressão do varejo e a gente ainda vê arroz aí no varejo na faixa de R$10,89, um pacote de 5 quilos, ou seja, um valor muito abaixo do que é o custo mínimo que deveria ser, e nesse patamar aí de R$10,89 o quilo, é um pacote de arroz que custa $2,50, ou seja, ele custa 50 centavos, aí 52, 53 centavos de dólar por quilo de arroz beneficiado no varejo empacotado. É o arroz mais barato do mundo ainda na gôndola dos supermercados brasileiros, e com isso a indústria perde, a indústria está com dificuldade, grande parte das indústrias baixo capital de giro e são obrigados a cair na mão dos varejistas, que também aproveitam um momento aí para fazer promoções e vender o arroz mais barato do mundo, provavelmente, que está girando nas gôndolas do Brasil. O mês de outubro começa com o maior poder aquisitivo dos brasileiros. Estamos vendo aí a liberação do Fundo de Garantia, isso deve dar fôlego para a demanda de arroz, para a demanda do feijão, das carnes, e aí há espaço para correções dos valores. As indústrias devem vir com pressão de alta no fardo aí nas próximas reposições, e aí talvez o arroz consiga evoluir um pouco mais e dando um fôlego ao produtor que segue plantando a safra no mercado gaúcho, principalmente a safra gaúcha aí com 10% dela plantada, um pouco acima, e os produtores correndo com o plantio antes da chegada de novas chuvas, que deve segurar o plantio nos próximos dias. Esse é o quadro do arroz brasileiro, e o mercado feijão segue firme, ao contrário aí do arroz. O mercado feijão é firme, os indicativos são firmes, os níveis hoje já comentado na linha do Carioca vai de 170 a 200, 210 reais aí para o produto mais nobre. Há mais demanda do que oferta, seguimos no vazio de oferta do feijão e nas próximas semanas seguirá comprador e pouco produto sendo ofertado
apertado. Esse é o quadro do feijão, e a demanda no varejo, a exemplo do arroz, deve continuar em crescimento, porque o consumidor agora, tendo mais dinheiro, ele acaba comprando mais, porque nos meses anteriores a falta de recursos e o poder aquisitivo em queda acabou pressionando até a demanda dos alimentos mais básicos, que é o arroz e feijão. E com fechamento em 1º de outubro, o feijão carioca, de acordo com o IBRAF, negócios reportados em Minas Gerais, estilo variando de 170 a 175, dama de 170 a 178 e agronorte em R$170. Arroz em casca, Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 45,57. E a Polícia Federal cumpriu 68 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, dia 1º, na 4ª fase da Operação Carne Fraca, em 9 estados do Brasil. Esta fase investiga o pagamento de vantagens pela BRF a auditores fiscais agropecuários de vários estados para que atuassem em benefício da companhia. De acordo com a decisão da Justiça, que autorizou a operação, as investigações contaram com a colaboração espontânea da BRF, que prestou informações sobre o pagamento das vantagens aos servidores públicos e apontou quais eram os auditores favorecidos. Segundo a representação do Ministério Público Federal, para solicitar as buscas à Justiça, 57 servidores eram pagos pela empresa. A primeira fase da Operação Carne Fraca foi deflagrada em 2017 para apurar o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Desde então, foram investigadas a venda de produtos vencidos, uso de produtos químicos nas carnes e até a presença de papelão nos alimentos. Confira a nota oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com Sérgio Pastor. Sobre a 4ª fase da Operação Carne Fraca, desencadeada nesta terça-feira pela Polícia Federal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informa que: 1. Como frisou a autoridade policial, a Operação Romanos diz respeito a desdobramentos de investigações relativa a fatos ocorridos até 2017. 2. As informações sobre os servidores alvos dessa etapa da operação foram enviadas hoje ao Ministério da Agricultura, que já tomou e continuará tomando todas as providências e sanções legais cabíveis. Desde a primeira fase da operação, o MAPA acompanha as investigações, colabora com as autoridades policiais e judiciais, agindo sempre em defesa da probidade do serviço público. 3. O Ministério reafirma a plena confiança em sua área de fiscalização agropecuária, já reestruturada, e entende que essa situação é uma exceção à regra e não compromete a efetiva atuação de seus 2.500 fiscais. Este governo vem fazendo e continuará fazendo a modernização e o aperfeiçoamento do sistema. Brasília, 1º de outubro de 2019. A BRF informou que tem colaborado com as autoridades para o esclarecimento dos fatos apurados nas investigações conduzidas pela Polícia Federal e Ministério Público. Agora vamos falar do mercado de carnes. Como que ele está? Brandalize comenta. Agora com fundo de garantia, PIS, PASEP, liberação da primeira parcela, 13º de aposentados e pensionistas que o governo vem fazendo, aumentou a disponibilidade de recursos no mercado, mais dinheiro, e é mais dinheiro indo para o varejo, né? Então isso acaba beneficiando a demanda de alimentos. Isso vai aumentar a demanda de alimentos também das carnes, né? Espera-se que agora haja uma procura maior pelas carnes, uma parcela desse fundo de garantia certamente vai ser usada em carnes, a demanda de frango, a demanda de suíno, a demanda bovina, todos esses mais firmes, tanto para o mercado interno, que vai ter uma demanda maior, normalmente chega a este trimestre final do ano, o consumo das carnes tende a melhorar. E também temos o mercado externo aí que tem um potencial bem forte aí de crescimento, apoiado pela demanda internacional maior e pelo dólar aí, né? O dólar na faixa de 4,15, 4,17, 4,18 que tem girado, ele acaba favorecendo os contratos de exportação, né? Então o segmento da carne deve seguir em avanço aí nas negociações
negociações desse restante de ano na exportação e provavelmente vamos ter um excelente 2020 também na exportação, né? O mundo comprando a carne brasileira e o Brasil como líder na exportação mundial de frango, de boi e crescendo bastante aí também nas vendas da carne suína aí, em função da peste suína que tem sido um grande problema na Ásia, mas que abre uma janela muito grande para as exportações brasileiras do segmento da carne. O mercado do trigo também, a exemplo dos demais, aí cresceu lá em Chicago. O mercado hoje, para importar trigo, ele não chega abaixo de R$900 a tonelada, mas como estamos na colheita do Brasil, colheita do sul do Brasil, o mercado segue reprimido aqui. Os moinhos estão atuando pouco e é um momento de colheita, né? Então a gente tem visto o mercado de 670, 730, 750 reais no máximo a tonelada, que tem girado, e os moinhos apontando que estão recebendo mais ofertas do que podem comprar, e aí a lei da oferta e demanda, né? Período de colheita, meia dúzia de compradores e centenas ou milhares de vendedores. Esse é o quadro do trigo. E à frente, certamente, eles vão ter que pagar mais pelo importado, que não chega abaixo de 900 a tonelada. Então, o período melhor de se comercializar já vai passando, né? Que é o começo da colheita, e agora já estamos no meio da colheita para frente. É a pressão que dificulta aí a evolução das cotações. Mas certamente à frente o mercado do trigo volta a reagir em função de que a safra brasileira é bem menor do que as necessidades de demanda. Devemos ter uma colheita de pouco mais de 5 milhões de toneladas e um consumo próximo de 12 milhões de toneladas e importações na faixa de 7 milhões de toneladas nesse novo ano comercial, trazendo trigo de 900 a mais de R$1.000 a tonelada. Então esse é o quadro do nosso amigo trigo. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. E com fechamento em 1º de outubro, @do Boi Gordo, em Montes Claros 155,50, Patrocínio 154, São Paulo 161,60, Nelore 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul 1.363,85, Vaca Gorda, em Urucuia 146, Frango quilo em BH 3,25, em São Paulo 4,46, Suíno em Goiânia R$5 e em Minas Gerais R$4,99 o quilo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.